Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, sábado, dia 25 de novembro, eu tenho a alegria e o privilégio de estar perto de você para partilharmos os acontecimentos da nossa igreja e da nossa sociedade e juntos buscarmos luzes para que possamos acertar em nossas decisões da nossa vida. Hoje continua o festejo da Boa Beta na comunidade do Escondido, no interior de Coroatá. Como é importante as comunidades vizinhas participarem desse momento de oração, de celebração e de festa. Boa Beta foi uma leiga que dedicou a sua vida a ajudar as pessoas e Deus a abençoou de tal maneira que até hoje ela continua intercedendo por aqueles que a invocam. Hoje, pela manhã, estarei em Cantanhede. Vou participar de um encontro com as lideranças políticas, sindicais e sociais das nossas cidades que fazem parte da diocese. É o 40º encontro que nós realizamos. Desde Dom Reinaldo, ele já tinha esse trabalho com os políticos. E eu continuo trabalhando com essas lideranças para que possamos nós termos um Maranhão melhor. E não adianta nós reclamarmos dos políticos se nós não os ajudarmos a tomar consciência da missão, que é tão difícil também governar o povo que exige tantas coisas. Às vezes nós podemos errar porque queremos cobrar e não participar. E outras vezes também não cobramos e nem participamos. E temos que aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem, para contribuir para o bem comum. À tarde estarei em São Mateus. Lá está acontecendo o encontro diocesano dos jovens. Nós estamos esperando muitos jovens em São Mateus e no final da tarde irei presidir a Santa Missa, ajudando para que esses jovens se encontrem com Cristo e se encantem com a pessoa dele e possam seguir a Cristo, cada um no caminho que Deus chamou. Nossos jovens estão precisando de muito apoio, de muita luz, para que eles sigam bons exemplos e não sejam enganados por lideranças erradas. Temos que investir tempo, recurso, atenção, afeto para com nossos jovens. Vamos então agora meditar o evangelho de hoje, que é Lucas 20, 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve-se casar com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher,
Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos, de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Querido irmão e querida irmã, hoje o Evangelho vai falar de uma dúvida que nós temos. Como será a vida depois da morte? A mãe vai poder se encontrar com seus filhos? Vai encontrar seu marido? E aí, essa dúvida, já no tempo de Jesus, existia. E fizeram essa pergunta não para saber a verdade, mas para colocar Jesus em apuros. Porque Jesus falava da ressurreição. E tinham grupos que não acreditavam na vida eterna. E Jesus sabiamente vai dizer que na outra vida não é uma continuidade daqui da terra. Na outra vida seremos totalmente diferentes, porque nós não vamos mais morrer outra vez. Essa vida aqui da terra, a gente tem prazo. Esse corpo, ele envelhece. Ele vai perdendo as forças até o dia que não pode mais continuar. Mas a vida eterna é totalmente diferente. Estaremos em Deus e com Deus. E aí, Deus não vai nos deixar infelizes. Deus não vai nos deixar incompletos. Ele vai fazer com que possamos viver essa plenitude. Porque jamais uma mulher vai ser feliz totalmente no céu se não pudesse ter uma comunhão com seus filhos, com a pessoa que ela viveu tantos anos e amou. Então essa é a nossa fé e esperança, que a vida eterna é diversa, mas que vai preencher o nosso coração de amor, de paz, de alegria. Então é isso que o Evangelho hoje vai nos ajudar a refletir e ao mesmo tempo a pensar nesta vida, porque só lutando pelo bem é que a gente vai ter direito a essa vida de paz tão desejada por nós. Então peço a vocês que rezem para que hoje esses encontros, principalmente esses dois, dos políticos e dos jovens, os políticos em Cantanhede, onde nós vamos procurar refletir sobre as políticas públicas e a defesa da criança e do adolescente, que são vulneráveis, que têm que ser protegidos, defendidos, e que hoje em dia a gente constata o crescimento do abuso de crianças, que é um crime tão grave.
E nós precisamos prevenir, punir e combater todos esses males. Que Deus abençoe a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.